Você acredita que fazer mais exames significa cuidar melhor da sua saúde? A maioria das pessoas acredita nisso. Quanto mais prevenção, melhor. Quanto mais exames, mais segurança. Mas depois dos 70 anos, essa lógica pode estar completamente errada. O problema não é o exame em si. O problema é o que pode acontecer depois que ele encontra algo que nunca causaria nenhum problema. Às vezes, a tentativa de prevenir acaba iniciando uma sequência de decisões médicas que reduzem qualidade de vida, geram ansiedade e expõem a riscos desnecessários. Se você tem mais de 70 anos ou cuida de alguém nessa fase da vida, esse vídeo pode evitar decisões médicas desnecessárias e trazer mais clareza na hora de conversar com seu médico. Aqui no canal, a gente fala sobre saúde com base em evidência, mas sempre pensando em qualidade de vida e autonomia. Então já se inscreva agora para não perder os próximos conteúdos, porque informação bem aplicada pode realmente mudar decisões importantes. E se você conhece alguém que costuma fazer exames por precaução, compartilhe esse vídeo no WhatsApp. Às vezes, uma conversa baseada em informação certa faz toda a diferença. Existe um conceito pouco falado fora da medicina chamado overdiagnóstico, e ele é fundamental para entender por que alguns exames podem gerar mais problemas do que benefícios após os 70 anos. Overdiagnóstico acontece quando um exame encontra uma alteração real no corpo, mas que nunca causaria sintomas, nunca reduziria a expectativa de vida e nunca afetaria a qualidade de vida daquela pessoa. Ou seja, o exame descobre algo verdadeiro, mas irrelevante do ponto de vista clínico. Isso se torna extremamente comum com o envelhecimento. Depois dos 70 anos, é esperado que o corpo apresente pequenos nódulos, cistos, calcificações, discretas alterações estruturais que fazem parte do processo natural de envelhecer. Esses achados são tão comuns quanto rugas na pele ou cabelos brancos. O problema não está necessariamente em encontrá-los. O problema começa quando cada pequena alteração passa a ser tratada como uma ameaça que precisa ser investigada até o fim. É nesse momento que surge o que chamamos de cascata diagnóstica. Um exame de rotina mostra uma pequena alteração. Para esclarecer melhor, solicita-se um segundo exame. Esse segundo exame gera uma dúvida adicional. A dúvida leva a uma biópsia ou procedimento invasivo. O resultado da biópsia pode não ser conclusivo, mas cria preocupação suficiente para indicar acompanhamento frequente ou até intervenção. O que começou como um achado incidental termina em uma sequência de decisões médicas que nunca teriam sido necessárias se aquele primeiro exame não tivesse sido realizado. Cada etapa dessa cascata aumenta o risco de efeitos adversos, complicações, ansiedade e impacto emocional. Muitas vezes, a pessoa que se sentia saudável passa a se enxergar como alguém doente, mesmo que a alteração encontrada nunca fosse causar qualquer problema real. E isso muda comportamento, gera medo, reduz a autonomia e afeta a qualidade de vida. O ponto central é simples, mas poderoso. Nem toda alteração precisa virar diagnóstico, nem todo diagnóstico precisa virar tratamento. E nem todo tratamento melhora a vida de alguém após os 70 anos. Em muitos casos, o excesso de investigação transforma o envelhecimento natural em uma jornada médica desnecessária. Para entender por que alguns exames deixam de fazer sentido após os 70 anos, é preciso compreender uma mudança fundamental na medicina. O equilíbrio entre risco e benefício não é fixo ao longo da vida. Ele muda com a idade. Muitos exames de rastreamento foram desenvolvidos para detectar doenças que poderiam se manifestar 5, 10 ou até 15 anos no futuro. Isso significa que o benefício real de um exame hoje só aparece muitos anos depois. Aos 50 anos, esse intervalo faz sentido. Aos 80, essa equação pode ser completamente diferente. O que raramente é explicado é que todo exame carrega risco, mesmo quando parece simples. Existe o risco de falso positivo, o risco de gerar ansiedade, o risco de exames adicionais, o risco de procedimentos invasivos e o risco de complicações. Com o envelhecimento, o corpo se torna mais sensível a esses riscos. A recuperação é mais lenta, as complicações são mais frequentes e o impacto funcional pode ser maior. Além disso,
Existe uma diferença importante entre expectativa de vida e expectativa de vida funcional. Não se trata apenas de viver mais anos, mas de manter autonomia, mobilidade, independência e clareza mental. Um procedimento que poderia prolongar a vida em teoria, mas comprometer funcionalidade na prática, precisa ser cuidadosamente avaliado nessa fase da vida. A medicina baseada em evidências reconhece essa mudança. Por isso, muitas diretrizes internacionais recomendam individualizar decisões após determinada idade. Não porque a prevenção deixou de importar, mas porque o foco começa a mudar. O objetivo deixa de ser encontrar todas as possíveis doenças futuras e passa a ser preservar qualidade de vida no presente. Em outras palavras, o que ajuda aos 50 pode não ajudar aos 80. E insistir na mesma lógica preventiva para todas as idades pode transformar cuidado em excesso de intervenção. Vamos trazer isso para exemplos concretos. Imagine uma tomografia de corpo inteiro realizada por precaução, sem sintomas. Esse tipo de exame é extremamente sensível e costuma encontrar pequenas alterações. Um pequeno nódulo no pulmão, um cisto no rim, uma calcificação discreta. Em muitos casos, essas alterações nunca causariam qualquer problema. Mas, uma vez identificadas, dificilmente serão ignoradas. Surge a recomendação de repetir o exame em alguns meses. Depois, talvez uma biópsia para esclarecer melhor. O que começou como prevenção pode se transformar em um ciclo de investigação que gera ansiedade e risco sem benefício real. Outro exemplo é a colonoscopia após os 75 ou 80 anos, especialmente quando exames anteriores sempre foram normais. O benefício da colonoscopia está em prevenir um câncer que poderia se desenvolver ao longo de muitos anos. Porém, nessa faixa etária, os riscos do preparo intestinal, da sedação e de possíveis complicações aumentam significativamente. A recuperação pode ser mais lenta e uma eventual perfuração intestinal, embora rara, pode ter consequências graves. Isso não significa que o exame nunca deva ser feito, mas significa que ele precisa ser cuidadosamente individualizado. O mesmo raciocínio vale para o PSA em homens acima de 70 anos. O câncer de próstata, em muitos casos, evolui de forma extremamente lenta. Estudos mostram que muitos homens idosos convivem com esse tipo de tumor sem que ele cause impacto na sua vida. O problema é que o exame pode detectar alterações que levam a biópsias, diagnósticos e tratamentos agressivos que afetam diretamente a qualidade de vida, com risco de incontinência e disfunção sexual. Em determinadas situações, o tratamento pode gerar mais impacto do que a própria doença geraria. Perceba que o ponto central não é dizer que esses exames são ruins. Eles são ferramentas valiosas quando bem indicados. A questão é que, após os 70 anos, a decisão deixa de ser automática. Ela precisa considerar sintomas, histórico individual, expectativa de vida funcional e, principalmente, o que realmente importa para aquela pessoa. Diante de tudo isso, surge uma pergunta importante. Então, como decidir? Como saber se um exame faz sentido ou não depois dos 70 anos? Existe uma forma simples e poderosa de transformar qualquer consulta médica em uma decisão mais consciente. Antes de realizar um exame, faça 3 perguntas fundamentais ao seu médico. A primeira pergunta é: o que realmente muda na minha vida se esse exame vier alterado? Ou seja, o resultado vai levar a um tratamento que melhora minha qualidade de vida ou apenas vai iniciar uma sequência de novos exames e procedimentos? Essa pergunta ajuda a separar o que é informação útil do que é apenas curiosidade médica. A segunda pergunta é: quais são os riscos reais desse exame para a minha idade? Porque nenhum exame é totalmente neutro. Existe risco de falso positivo, risco de complicações, risco de ansiedade e risco de intervenções adicionais. Após os 70 anos, esses riscos precisam ser colocados na balança com muito cuidado. E a terceira pergunta é: o que acontece se eu simplesmente não fizer esse exame agora? Muitas vezes, a resposta é surpreendente. Em diversos casos, a conduta pode ser apenas acompanhar clinicamente, observar sintomas
ou reavaliar no futuro. Nem toda decisão precisa ser imediata. Essas 3 perguntas mudam completamente a dinâmica da consulta. Elas não confrontam o médico, não criam conflito e não significam recusar cuidado. Elas mostram que você quer participar ativamente da decisão e entender o impacto real daquela escolha na sua vida. Depois dos 70 anos, o objetivo da medicina muda. Não se trata mais apenas de encontrar todas as possíveis doenças futuras. Trata-se de preservar autonomia, funcionalidade, clareza mental e qualidade de vida no presente. Fazer exames não é errado. Ignorar sintomas também não é o caminho. O que faz diferença é entender quando um exame realmente traz benefício e quando ele apenas inicia uma sequência de intervenções que não melhoram a vida de ninguém. Envelhecer não significa viver sob investigação constante. Significa viver com equilíbrio, consciência e decisões individualizadas. A melhor prevenção nessa fase da vida muitas vezes está em manter força muscular, mobilidade, vínculos sociais, alimentação adequada e acompanhamento clínico sensato, não necessariamente em multiplicar exames. E se existe uma mensagem que eu gostaria que você levasse daqui é esta: você tem o direito de entender o motivo de cada exame solicitado. Perguntar não é desconfiança, é responsabilidade com a própria saúde. Se esse vídeo trouxe clareza para você, inscreva-se no canal. Aqui nós falamos de saúde com base em evidência, mas sempre com foco em qualidade de vida e decisões conscientes. E compartilhe agora este conteúdo no WhatsApp com aquela pessoa da família que acredita que fazer todos os exames é sempre a melhor escolha. Talvez essa informação ajude alguém a evitar um procedimento desnecessário e a tomar decisões mais equilibradas. Cuidar da saúde não é fazer tudo, é saber escolher bem.